Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conge Pedro Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para evolução dos nossos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Eu voltei a fazer reacts e a pessoa que foi escolhida é uma sujeitinha que participou daquele programa com o Ariel Lazari e mais 20 evangélicos, acho que essa era a temática, em que ela falava que agora, neste momento, a gente deveria usar suco de uva ao invés de vinho para fazer a cerimônia eucarística, né? A cerimônia da Eucaristia. Ou seja, em vez do pão e vinho, nós vamos pegar suco de uva del Valle. E eu fiquei muito assim chocado com o grau de confusão mental dessa mulher. E eis que descobrir aqui o, o Instagram dela e é cheio de bobagens. Eu escolhi basicamente essa moça não tanto pela relevância dela. Ela não é uma pessoa muito relevante do ponto de vista teológico, enfim, mas ela reflete muito bem a confusão mental que há dentro do ambiente evangélico, do ambiente protestante brasileiro. Ou seja, uma confusão teológica, uma mescla de teses completamente estapafúrdias, que não tem bases históricas, enfim. Vamos aqui analisar a questão que ela faz uma explanação contra o Ariel Lazari, e depois que ela fala uma besteira, ela foge que nem um cachorrinho, assim. Vamos lá, vamos ver a besteira. Primeira afirmação é: a Bíblia não diz que só a Bíblia é autoridade infalível de fé. A Bíblia é inerrante? Sim. O homem é inerrante? O homem não. Aqueles que estão... O homem é inerrante? O homem não é inerrante. Se a Bíblia é inerrante, o homem não pode estar acima de algo que é inerrante. Isso é sério mesmo, moça? Isso é sério? Tá bom. Se a Bíblia é inerrante, o que você desconsidera é que ela foi escrita por alguém. Ela foi escrita dentro de uma institucionalidade, pelo menos o Novo Testamento. Ou mais, ela foi compilada dentro de um povo, o povo judeu. Então, logo, se a Bíblia é inerrante, necessariamente os autores que prescreveram a Bíblia também tiveram o seu grau de inerrância. E mais além, a Sagrada Escritura não diz que a Bíblia é somente inerrante. A Sagrada Escritura também diz que a igreja tem a sua inerrância, no sentido de que ela é assistida pelo Espírito Santo, como também ela é o corpo místico de Cristo. Ainda que nós tenhamos pessoas falhas dentro da igreja, essa igreja que é assistida providencialmente por Deus, ela não erra. Ou melhor, Deus simplesmente intervém nela para que não haja a prevalência do erro. E a Sagrada Escritura só pode ser entendida como inerrante dentro de uma institucionalidade que assegura essa inerrância. Então a pergunta que não quer calar é: por que você acredita que a Sagrada Escritura seja inerrante quando você afirma que a igreja não seja? Então isso não tem muita lógica. Das duas, uma. Ou você vai afirmar claramente que a igreja, em algum ponto, tem elementos de inerrância na assistência do Espírito Santo, e não somente na assistência do Espírito Santo, como também sendo o corpo místico de Cristo, e não somente sendo o corpo místico de Cristo, mas também o fato de que Deus age nessa igreja, estabelece essa igreja, estabelece diretrizes para que essa igreja seja reconhecida como corpo místico, e ao mesmo tempo, se Cristo diz que essa igreja fala em seu nome e também manifesta a providência divina, então logo você vai ter que reconhecer também a inerrância da igreja, sob pena de você colocar em dúvida a credibilidade e a inerrância das escrituras. Isso é uma questão lógica. Se você confia na escritura, você confia também nos autores que escreveram a escritura, que também declararam claramente que era inspirada. Mas não só nos autores, por quê? Porque também para confirmar que esses autores eram inspirados, houve um testemunho institucionalizado, uma vez que essa manifestação divina, essa manifestação da revelação, foi ambientada não somente em pessoas, mas também em comunidades. No caso, a comunidade cristã. Então, a comunidade cristã não é um aglomerado de pessoas sem qualquer tipo de orientação sobrenatural. Porque, na verdade, o que nós observamos muitas vezes nos evangélicos é que eles não acreditam na sobrenaturalidade da igreja. Eles querem crer na sobrenaturalidade da Escritura, mas não querem crer, por exemplo, na sobrenaturalidade da igreja que nos deu a Escritura.
É a mesma coisa que dizer o seguinte, que os apóstolos, quando escreveram a Bíblia, também não são inerrantes. Por quê? Porque eles são imperfeitos. Sim, como humanos, eles são imperfeitos, mas eles foram assistidos por Deus. Mas não somente eles, mas a própria igreja foi assistida por Deus. Para o quê? Para que as portas do inferno não prevaleçam sobre ela. E é o que de fato acontece. Por exemplo, quando nós observamos a igreja se preservando durante 20 séculos, preservando seus dogmas de fé, preservando a sua coerência doutrinária e dogmática, então isso implica aspectos evidentemente humanos, mas acima de tudo também aspectos sobrenaturais de uma promessa, a promessa de Cristo de que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja. Então, logo, existe um aspecto de inerrância também na igreja. Em que ponto a igreja é inerrante? No sentido da fé e no sentido da moral, no sentido de que os ensinos que são prescritos pela igreja também são inerrantes, no sentido de que a tradição da igreja é inerrante, no sentido também de que o magistério, quando fala de fé e moral sob auxílio do Espírito Santo, ela também tem caráter inerrante. Simples assim. Simples assim. Então, você querer tirar o texto bíblico do ambiente histórico que gerou esse texto bíblico é uma falácia muito da grosseira e é por isso mesmo que você acabou fugindo. Outra coisa também deve ser acrescentada aqui no comentário que ela fez. Se afirmamos que a Bíblia é inerrante e perfeita, mas reconhecemos que o homem é falho, então qualquer tentativa de elevar uma autoridade humana ao mesmo nível das Escrituras se torna incoerente. Na lógica dela, parte da pressuposição de que o texto bíblico surgiu por osmose, por geração espontânea, assim, sabe? Simplesmente do nada alguém encontrou um texto bíblico e esse texto bíblico não foi escrito, esse texto bíblico não foi confirmado, esse texto bíblico não foi considerado ensino infalível e, partindo da pressuposição de que para considerar algo infalível, também essa pessoa detém uma autoridade para afirmar que aquilo é infalível, então podemos presumir também que essa igreja goza de uma infalibilidade para afirmar isso. Então a gente não pode dissociar cognitivamente o texto bíblico do ambiente histórico que o gerou, seja através dos judeus como oráculos da revelação divina, isso quem fala é Paulo de Tarso, seja através da igreja cristã, que é a síntese e é a manifestação, junto com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, daquilo que era a promessa do Antigo Testamento. Ou seja, o surgimento do Messias e também a inauguração do novo povo de Deus, que não será mais vinculado a um povo específico como o judeu, mas sim todos os povos e nações em torno do Deus único. Só que esses povos e nações são unidos em torno de um espírito, unidos em torno de uma verdade que é infalível. E essa verdade não está presa somente às Escrituras. Ela também está inserida num critério autoritativo. Porque quem afirmou que o texto bíblico é infalível? Quem afirmou, por exemplo, que os autores sagrados são confiáveis? Então, quer dizer, o que ela está colocando aqui é basicamente um falso dilema, entendeu? É um falso dilema sobre inerrância e falibilidade, como se não houvesse um vínculo de confiabilidade na igreja com relação às escrituras. Então, aí é fácil você tirar as escrituras daquele ambiente, daquelas pessoas que geraram texto bíblico, para, de repente, afirmar que, em nome da inerrância das escrituras, a dona Mariana Barros possa se declarar ou se autodeclarar a autonomeada, inspirada em nome do Espírito Santo. Mas vamos lá. Vamos ver aqui o besteirão. Outra coisa. 44 mil denominações. Vamos ver mais besteira. Vamos ver. Se for pensar igual em exatamente tudo, então nem os próprios apóstolos eram unidos. O que a senhora não entende é o seguinte: o catolicismo não reivindica um monolitismo teológico, um monolitismo dos sacramentos, etc. Ela reivindica basicamente dogmas de fé que são comuns, como também uma unidade de corpo e de espírito. O que significa isso na prática? Significa que somos administrados pastoralmente pelas mesmas pessoas em todo o mundo. E isso em comunhão com o Papa. Então nós temos um colégio episcopal, que é oriundo do colégio apostólico, junto com a chefia desse colégio, que é o papado. E não somente isso, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas numa única fé, num único batismo, os mesmos dogmas de fé, os mesmos preceitos e assim sucessivamente.
E isso seria diferente? Evidentemente que não, porque se a Sagrada Escritura fala de uma única igreja, se a Sagrada Escritura fala de unidade de fé, unidade de batismo, e nisso vocês não têm, e aqui você está falando basicamente das denominações, e por que existe a chamada denominação no protestantismo? Porque existe um abismo teológico sem fim entre vocês. Existem contradições doutrinárias muito sérias entre vocês. Mesmo entre católicos romanos e ortodoxos, ainda que nós tenhamos, evidentemente, um distanciamento, e claro que o cisma do Oriente causou esse abismo em algum ponto, no entanto, nós temos 7 concílios ecumênicos em comum, como também nós temos os mesmos dogmas de fé e os mesmos sacramentos, pelo menos até os 7 concílios ecumênicos. Então observemos que a questão da unidade da fé é um elemento importante. E o que você está falando é o seguinte, você está partindo da pressuposição de que a igreja é algo paralisado, é monolítico, não tem diferenças internas e que, na verdade, tem que ser a anarquia protestante que você professa. Basicamente isso. Vamos lá. Qual das 44 mil denominações protestante é a correta? Se tem uma coisa que o protestante escuta, é essa pergunta. E sempre com um tom de deboche e chacota. E realmente, vocês merecem realmente esse deboche e chacota. Até porque quando vocês chegam contra a Igreja Católica e falam meia dúzia de bobagens, afirmando que nós somos idólatras, nós somos pagãos, nós somos hereges, então defina-me uma ortodoxia, porque a heresia só tem sentido e razão de ser em torno de uma ortodoxia. Vamos lá. Se o critério for liturgia perfeita, uniformidade, repetição, ritual idêntico... Não, minha filha, você está falando bobagem. Primeiramente, a Igreja Católica compreende a Igreja de Roma e mais 23 igrejas particulares sul-iures. Ou seja, nós temos igrejas com liturgias que são distintas da liturgia romana, por exemplo, da liturgia latina. Tá? Só que, ainda que haja diferenças do ponto de vista da liturgia, o espírito e o fundamento doutrinário é o mesmo. Essa que é a grande questão. Por exemplo, se eu chegar numa igreja greco-melquita, o idioma usado por essa igreja pode ser o árabe, pode ser o grego, depende do que for, depende da localização, porque os greco-melquitas, em geral, estão muito concentrados nas regiões do Oriente Médio, onde a língua árabe é corriqueira, ou então o aramaico. Nós temos a igreja greco-melquita e a maronita, que são o quê? São igrejas dentro da cultura siríaca árabe. E a liturgia deles é muito peculiar comparada à liturgia latina. Existem algumas regras da liturgia oriental que são distintas da liturgia latina. E nem por isso nós nos vemos como diferentes ou membros de igrejas diferentes. Existem, evidentemente, peculiaridades culturais, peculiaridades litúrgicas, inclusive disciplinares, como, por exemplo, padres que são casados e são ordenados e assim sucessivamente. Mas fora isto, eles estão alinhados à chefia da Igreja de Roma. E eu posso participar de uma missa maronita, de uma missa dos greco-melquitas e assim sucessivamente. Eu posso participar, por exemplo, da liturgia da Igreja Católica Ucraniana. Isso não tem o menor problema. Por quê? Porque os bispos dessa igreja são reconhecidos por Roma e eles têm autonomia administrativa, eles têm autonomia de escolher os seus patriarcas e assim sucessivamente. Então, quer dizer, esse seu conceito de homogeneidade, como se fosse uma caricatura, e na verdade é uma exigência bíblica, se entendermos, claro, não necessariamente homogeneidade no sentido de um monolitismo, mas sim no sentido de que nós temos que crer nos mesmos princípios de fé, e esses princípios de fé são dogmáticos, então logo é evidente que a Sagrada Escritura nos orienta para a única fé, para o mesmo corpo, para o mesmo espírito e assim sucessivamente. Coisa que não há entre vocês. Pelo contrário, o que há é dissensão, o que há confusão, o que há é anarquia. Né? Vamos ver o besterol. O islamismo, o budismo, o hinduísmo seriam a expressão máxima da verdade. Alguém entendeu essa correlação falsa que ela está falando? Primeiramente, o islamismo também tem problemas relacionados à questão de unidade entre eles, justamente por quê? Porque eles carecem dos critérios institucionais que, por exemplo, a igreja cristã tem.
Então observe que aqui é uma falsa analogia sem fim. Vamos lá, vamos lá. Eles têm unidade litúrgica, têm tradição e têm organização. A senhora está falando muita besteira. Primeiramente, o hinduísmo não tem unidade litúrgica, não tem unidade de coisa nenhuma. O hinduísmo, se é que podemos dizer que existe uma coisa chamada hinduísmo, porque o que há na Índia, basicamente, são inúmeras escolas filosóficas, inúmeras escolas espirituais, e muitas delas são extremamente contraditórias. Você não conhece absolutamente nada. Não existe uma coisa chamada hinduísmo no molde como o Ocidente imagina. Isso é uma terminologia ocidentalizada de inúmeras tradições religiosas, que muitas vezes elas não são necessariamente equivalentes, nada, pelo contrário, são completamente distantes. Tá? O Islã nem se fala. O Islã você tem vários segmentos internos que são completamente rivais. O xiismo, o sunismo, você tem os arabitas, você tem uma porrada de segmentos internos que têm conflitos. Inclusive eles estão brigando entre si por causa disso. Então não tem nada a ver com o que você está falando. Você está fazendo uma falsa analogia de tradições espirituais que você não conhece. Tá? Vamos lá. Mas isso prova que eles estão certos? Mas nós temos tantos séculos de tradição. Ah, entendi. Então o que a senhora está falando é o seguinte, né? A Bíblia não nos exorta à unidade. A Bíblia não nos exorta à compreensão de uma fé verdadeira. Então você pode criar qualquer coisa contanto que você possa instrumentalizar a Bíblia ao seu capricho. É isso que você está dizendo. Mesmo nesses conflitos de tradições que há no Islã ou no hinduísmo, eles pelo menos têm alguns pontos chaves que possam identificá-lo como comunidade. O próprio judaísmo também tem esses elementos de dissensões internas, embora a tradição judaica tenha alguns pontos em comum em que eles se entendem, ainda que haja realmente certas dissensões internas. Eu não vou negar que, se entendermos o cristianismo dentro de um conceito mais amplo e institucional, tá? E pegue-se, por exemplo, os ortodoxos, os protestantes e assim suavemente, evidentemente que nós podemos dizer que o cristianismo também tem uma tentativa, ainda que malograda, de uma unidade, se entendemos por um conceito mais amplo. Mas do conceito da própria Igreja Católica, isso não constitui em si um problema. Porque nós sim buscamos essa unidade, nós prescrevemos essa unidade, seja através das autoridades apostólicas, seja através dos dogmas de fé, seja através do sentido sacramental que nós damos àquilo que vivenciamos enquanto fé. Bem diferente de vocês. Então o que você faz? Você faz uma falsa analogia entre inúmeras tradições religiosas que percebe-se claramente que você não conhece, tá? Que você não conhece. E, portanto, partindo disso, você quer justificar o caos protestante. O caos protestante que não se entende em pontos que são básicos da fé cristã. Esse que é o problema do protestantismo, pelo menos o que se tornou o protestantismo a partir da Reforma, né? Ou pelo menos depois da Reforma. Né? Tá? Isso prova alguma coisa? Prova, filha, porque na verdade é o seguinte, não é uma questão somente de unidade por unidade. É uma questão de unidade de preceitos em que uma comunidade se reconhece como única. E, de fato, é um preceito bíblico. Os apóstolos nos exortavam à unidade de fé, à unidade do corpo, à unidade do espírito, mesmo e único batismo. Isso está em Efésios, capítulo 4, versículo 3º, se não for a memória. Né? Mesmo Deus. Eu pergunto para vocês uma coisa. Vocês acham que os conflitos que vocês têm com variados sacramentos, com variados conceitos dogmáticos, assim somente, isso não é um ponto desfavorável a vocês? Claro que é. Por quê? Porque vocês não têm unidade de fé. Vocês não têm unidade nem de batismo. Quantos conceitos de batismo o protestantismo criou ao desenrolar de sua história, né? Quer dizer, batismos que se anulam, conceitos de batismo ou de sacramentação que se anulam e assim sucessivamente. Vamos falar, por exemplo, sobre a Eucaristia. Vocês não se entendem sobre a presença real de Cristo. Quer dizer, eu pergunto, qual a unidade de fé que há numa pessoa que diz que há a presença real de Cristo no pão e no vinho e aquela outra pessoa que diz o contrário? Ou então como você, que quer mudar até mesmo as espécies do pão e do vinho. Quando você participou com Ariel Lazari, você estava dizendo que simplesmente tem que substituir o vinho pelo suco de uva. Então, na verdade, você está mudando radicalmente aquilo que os primeiros cristãos entendiam, que era pão e vinho mesmo e acabou. E que era assim que haveria a presença mística de Cristo. Então, quer dizer, vocês não se entendem sobre a doutrina
da presença real de Cristo, e vocês não se entendem nem mesmo sobre as espécies do pão do vinho. Você acha que isso não é um conflito sério o suficiente para ameaçar a unidade da fé? Evidentemente que sim, como também o batismo. Da mesma forma que alguém afirmando que o batismo de crianças é inválido, então aquelas pessoas que foram batizadas crianças e acham que o seu batismo infantil é válido, então aquelas pessoas não estarão salvas, ou aquelas pessoas não têm os sacramentos necessários para a salvação. E aqui nós temos vários problemas. Se você não vê nenhum problema nisso, se você não vê nenhuma dificuldade nisso, aí o problema é seu. Porque se unidade for pensar igual em exatamente tudo, então nem os próprios apóstolos eram unidos. Aqui você está falando uma baita de uma besteira. A unidade de fé, a unidade institucional, a unidade no sentido da comunidade, do espírito de irmãos, ela é uma exigência do cristianismo. Ela é uma exigência própria da fé. Se eu, por exemplo, acredito de uma forma diferente em Cristo, um caso bastante elucidativo. Se uma pessoa acredita que Cristo faz parte da Trindade e o outro diz o contrário, eu não posso dizer que há unidade de fé nisso. Nos pontos relacionados aos dogmas de fé, os apóstolos acreditavam de uma forma única. Então eles não tinham opiniões diferenciadas sobre dogmas de fé. E mesmo institucionalmente. Do ponto de vista institucional, a igreja era una. Você tinha, evidentemente, várias localidades com suas respectivas tradições, porém, dentro dessas tradições, nós observaremos nos primeiros séculos da igreja que há igrejas que são extremamente importantes justamente porque a tradição apostólica era também mais importante, como, por exemplo, o caso da igreja de Roma. Porque a igreja de Roma sempre reivindicou uma primazia. E, pasmem, essa primazia era reconhecida por outras igrejas simplesmente porque os mais importantes apóstolos, Pedro e Paulo, viveram e morreram em Roma e deixaram uma sólida tradição que servia de inspiração para as outras igrejas. Basicamente isso. A Bíblia mostra isso claramente. Paulo confronta Pedro. Havia tensões, havia problemas dentro da igreja. E quem é que está negando o contrário, minha filha? Eu acho que você tem um problema muito sério de não saber o que é contingencial. O que é contingencial? São aqueles aspectos momentâneos, aqueles aspectos que não têm uma importância dogmática com dogma de fé. Você confunde isso de uma forma muito básica, muito rasa até. A questão da unidade católica não quer dizer, por exemplo, que eu não possa ter conflito com o bispo, eu não possa ter conflito com o papa, eu não possa ter conflito, sei lá, com o irmão de fé ou coisa parecida. Isso não tem nada a ver com o que você está falando. A questão da Igreja Católica, o que define a Igreja Católica é uma comunhão que está atrelada a dogmas de fé, a determinados preceitos de fé que me unem a essas pessoas, como também a mesma comunhão nos sacramentos e também a obediência a essas autoridades, por mais que eu possa entrar em conflito com elas. Por exemplo, eu posso, se o Papa der uma opinião que não seja questão de fé e moral, eu posso discordar dele, achar que está errado. Isso não constitui sim um problema. Constituiria em si um problema se eu, como católico, não reconhecesse a autoridade dele, porque a autoridade do Papa, como a autoridade dos bispos, é o reconhecimento também de uma autoridade apostólica, por sucessão. E, portanto, se eu sou católico, eu aceito a autoridade papal, ou pelo menos a sua legitimidade no campo da fé e moral, mas, ao mesmo tempo, claro que eu não sou obrigado a concordar naqueles pontos que não estão relacionados à fé e moral. Por exemplo, o Papa pode ter uma opinião política X, o Papa pode ter uma opinião política Y, e assim sucessivamente. Ou então, como você mesmo falou, Pedro e Paulo entraram em conflito em alguns pontos. Mas vejam que Paulo chamou a atenção de Pedro por conta de um ato que aparentemente contradizia o que foi estabelecido pela igreja. Então, quer dizer, você tem um critério autoritativo, um critério de referência dogmática, ou pelo menos de referência de conduta, pela qual os cristãos devem seguir. E, portanto, o que você está falando não tem o menor sentido. Você está simplesmente, porque eu percebo que você tem uma cabeça muito anárquica, muito caótica, é que você não consegue compreender o que é a unidade de fé. O que é a unidade institucional. O que é a unidade do corpo e do espírito conforme a Sagrada Escritura. Vamos lá.
Discussões sempre houve desde o primeiro século. E quem é que está dizendo ao contrário? Só que as discussões não negam que há dogmas de fé, como também as discussões não negam que há heresias, há apostasias, há realmente quebras, ou que há também a ameaça de quebra da unidade espiritual da igreja, assim suavemente. O que a igreja faz quando há uma ameaça de quebra da unidade espiritual? Ela reage. Ela reage contra os hereges, ela reage contra os apóstatas, ela reage contra aqueles que querem causar conflito. Então, dizer que há conflitos e, portanto, esses conflitos negam que haja postulados de fé é negar também o fato de que, por conta desses disparates, por conta dessas contradições, a igreja fez questão de defender não somente os dogmas de fé, como até mesmo a sua própria autoridade no sentido de pacificar os conflitos. Vamos lá. E quando surgem discussões sobre comer ou não comer, guardar ou não guardar os dias, o que Paulo diz? Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Bom, até aqui nada. A senhora pegou um versículo bíblico e interpretou fora de contexto, como de fato é o que acontece com o protestantismo. Aqui é só um besterol e nada mais do que isso. Esse é o problema de vocês protestantes, e inclusive a senhora. A senhora é uma pessoa completamente destrambelhada, é isso que me parece. A senhora pega a Bíblia e acha que a Bíblia é um livro casuístico que você faz o seu remendo mental e pronto. Ah, eu citei a Bíblia aqui, pronto. Aquilo que eu acho que é um entendimento bíblico, não, porque eu citei a Bíblia, é a verdade. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Como, aliás, não funcionou durante séculos e milênios. Tanto é verdade, senhorita, que você parece esquecer que os concílios existem justamente para dirimir conflitos e para chegar no denominador comum. Vamos lá. A nossa unidade está nos fundamentos. Tá, quais fundamentos? Quais fundamentos? Aquele que acredita que o batismo de criança é inválido e aquele que acredita que o batismo de criança é válido. Qual é o fundamento que prevalece? Vai ser um ou outro. Um vai ter que anular o outro. Aquele que acredita na presença real de Cristo e aquele que não acredita na presença real de Cristo. Quem é que prevalece? Quais são os fundamentos? Quais são os fundamentos? A senhora vai dizer, evidentemente, como uma evangélica muito da chata, que a presença real não existe, é só uma presença simbólica. Mas só que a senhora vai quebrar o pau com os luteranos, com os anglicanos e até mesmo com os calvinistas. Então a senhora vai ter que dizer que em algum ponto a reforma protestante nasceu herética. Porque você, seguindo a tese de Zwinglio, está afirmando que os seus, entre aspas, irmãos protestantes são heréticos. Simples assim. Vamos lá. Todo protestante verdadeiro, seja calvinista, arminiano, pentecostal, ele dobra o seu joelho e invoca apenas um nome. É aí que está a nossa unidade, uma unidade espiritual. Não, a senhora está mentindo. Qual é a unidade espiritual de certos preceitos que Jesus nos deixou? Não é porque você pega um nome genérico chamado Jesus que você tem unidade. Tanto não tem unidade, minha senhora, que você não comunga com essas pessoas. O arminiano não comunga com o calvinista. O luterano não comunga com o calvinista. O batista não comunga com o luterano. Então não adianta você pegar um Jesus Cristo abstrato, cujo entendimento é diferente do Jesus Cristo dos outros. Porque se eu entendo um Jesus Cristo que prescreve somente batismo para adultos e outro que prescreve também batismo para crianças, são dois Jesus Cristos diferentes. Porque são Jesus Cristos que vocês idealizam e que têm ensinos contraditórios. Vamos mais além. Os antitrinitários. E vocês conseguiram a proeza de restaurar heresias como o arianismo, que diz que Jesus Cristo não é Deus e sim uma criatura de Deus. Eu pergunto, ninguém vai negar que os socinianos, os unitaristas, no século XVI e XVII, tá? Os socinianos e os unitaristas surgem a partir dos setores puritanos mais radicais. E, na sua versão moderna, os testemunhos de Jeová e alguns segmentos adventistas, eles negam a divindade de Cristo. Eu pergunto, o Cristo cuja divindade é negada é o mesmo Cristo que é afirmada na Trindade? A resposta é um sonoro não. Então não me venha com esse papo espiritual quando nem no âmbito espiritual vocês são unidos. Então essa conversa mole não cola pra gente. Você apela a um cristianismo genérico, a um cristianismo que se adequa à sua cabeça como se fosse um prato de comida. Sabe aquela coisa do buffet? Eu comparo o protestantismo a um buffet. Você chega no buffet
e você vê um bacalhau gostoso, aí você acha que é Cristo. Aí o outro vê que é o filé a vinho madeira, aí é Cristo. Aí o outro vê, sei lá, arroz à la grega, aí é Cristo também. Isso é o conceito genérico de Cristo que vocês têm. E eles são contraditórios. Porque os ensinos são contraditórios. E se os ensinos são contraditórios, o Cristo não é o mesmo. Vamos analisar, por exemplo, aquele conceito que nós católicos acreditamos, que é dogmático, que é o Theotokos, que foi estabelecido em Éfeso, Concílio de Éfeso, em que declara que Maria é mãe de Deus, negando a heresia nestoriana. E eu estou percebendo protestantes de matriz evangélica neopentecostal e até mesmo calvinistas defendendo a heresia nestoriana, que separa a natureza humana da natureza divina de Cristo. Eu pergunto para você uma coisa. O Cristo da união hipostática, que diz que a natureza humana e a natureza divina estão unidas na mesma pessoa, é o mesmo Cristo em que os nestorianos dizem que são naturezas separadas, quase que como se fossem duas pessoas? Não, não é a mesma coisa, não é o mesmo Jesus Cristo. Como também o Jesus Cristo, criatura de Deus, criado pelos arianos, não é a mesma coisa do Jesus Cristo trinitário. Como também não seria o Jesus Cristo idealizado pelos muçulmanos. E assim sucessivamente. Então, apelar a um Cristo genérico que se adequa a qualquer cabeça é como também achar que Jesus Cristo é um prato de comida que você escolhe. Então, qual a denominação certa dessas 44 mil? Aquela que confessa Cristo, aquela que vive o Evangelho, aquela que entende que a salvação está no que Cristo fez. Só que você tem que definir quais verdades Cristo nos estabeleceu, o que é o Cristo, como se define teologicamente isso e assim sucessivamente. Você somente apelou a uma generalização e você não respondeu à questão. Tá, você está dizendo que a igreja tem que professar o evangelho. Qual igreja professa o evangelho? A igreja não tem uma representação visível. A igreja simplesmente é uma coisa genérica, uma coisa circunstancial, uma coisa que você pode escolher, não é? Tal como, sei lá, o pão e o suco de uva, por exemplo, como você querendo modificar até mesmo as espécies do pão do vinho. É isso que você acha que é a igreja? Então a igreja não é absolutamente nada. Como também doutrina cristã não é absolutamente nada. Vai conforme aquilo que se convém aos caprichos da cabeça de cada um. É o que a senhora professa. Ou melhor, não professa, porque no fundo a senhora não professa absolutamente nada. Né? Vamos lá, vamos ver besteira. Aqui. Aqui ela faz uma ironia aos católicos. Vamos lá, só para te terminar aqui. Eu queria ter a autoestima dos católicos, cara. Isso aí você tem plena razão, porque dentro dessa tua seitinha biboca, dentre tantas seitas que se contradizem absolutamente tudo, que não tem história, não tem memória, não tem absolutamente nada, cuja importância e relevância para a civilização, com devido acatamento aos seus sentimentos, é praticamente nula. É nula. A relevância da tua seita, filha, é nula para a história do cristianismo. Para até ser mais justo com você, eu não digo que é nula. Sabe o zero? Sabe o que é o zero? Você tem o zero e o mais e o menos. Eu posso dizer que do zero para o mais e o menos, vocês estão no menos. Ou seja, vocês estão assim numa situação de uma nulidade tal, quase como uma insignificância. E nós católicos realmente temos que nos orgulhar da nossa história. Com todos os problemas que essa história nos acarreta, com todos os dramas que nós vivenciamos historicamente. Nós vivenciamos tantas experiências, tantos desafios, tantas situações mirabolantes, que realmente é só a confiança na Igreja de Cristo para que nós simplesmente sobrevivamos a tantas hecatombes e, no final das contas, estamos aí, 1 bilhão e mais ou menos 400 milhões de católicos. Enquanto isso, vocês estão aí na canoa furada do protestantismo, cada vez mais naufragando nas heresias, nos absurdos, nas contradições e assim sucessivamente. E você tem plena razão. Você tem plena razão. Porque eu digo que a história de vocês é que nem a sua concepção de Eucaristia. Sabe o que é? É o pão da padaria, de preferência pão dormido, com suco de uva Del Valle. Basicamente isso. Esse é o seu sentido eucarístico, esse é o seu sentido de adoração, sabe? Uma coisa bem industrial, bem ruinzinha. Vamos lá. Porque Roma é a maioral, ela fez tudo, ela fez isso, ela fez aquilo, ela fez concílio ali, ela levou o homem pra lua, ela fez tudo quanto é coisa. Assim. Não, levar o homem pra lua com certeza não, mas com certeza
Mas, sem dúvida, ela guardou os dogmas de fé que você também acredita e comunga. Porque você vai tocar na questão dos concílios ecumênicos e vai falar um bocado de baboseira. Mas vamos ver. Vamos ver a mulher se enforcando com as bobagens que ela fala. Não sei se você sabe, mas nenhum dos 7 primeiros concílios foi feito em Roma, tá? Sim, e daí? Só que em compensação Roma participa e Roma tem a primazia. Nos 7 concílios ecumênicos, com exceção de um concílio, tá? De um concílio que foi uma trambicagem do imperador Justiniano. Fora isto, nos concílios ecumênicos, Roma tem a primazia e, em muitos aspectos, Roma salvou a ortodoxia, tá, minha filha? E, inclusive, o último concílio ecumênico que nós tivemos com as igrejas orientais foi o concílio de Nicéia II. E a igreja foi primordial, no caso a igreja de Roma, para a preservação da iconografia cristã. Porque o mundo oriental estava em completa ebulição. E foi aquela igreja latina, contrariando os hereges do Oriente, contrariando inclusive o imperador de Constantinopla, foi essa igreja que, salvaguardando a ortodoxia no mundo oriental, que segurou as rédeas para que a fé cristã não se degringolasse. Então, sim, querer, por exemplo, apelar aos ortodoxos, ou pelo menos aos cristãos orientais, ou pelo menos às estruturas do primeiro milênio da igreja, para querer anular a igreja de Roma, pelo menos a senhora precisa estudar, já que mesmo com a relação entre as igrejas orientais, mesmo assim, isso não nega o fato de que a igreja tinha uma primazia e tinha uma importância que era maior de todas as demais igrejas. Vamos lá. Os 7 primeiros concílios ecumênicos pertencem à Igreja Antiga, antes do cisma do Oriente. Eu não sei o que a senhora chama de igreja antes do cisma, porque essa igreja ela era única, ainda que havia pontos chaves de importância de algumas igrejas que correlacionavam com Roma, como, por exemplo, a igreja de Bizâncio, de Constantinopla, a igreja de Alexandria, a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, assim sucessivamente. E todas elas se reuniam no sentido de um denominador comum, mas todas elas acreditavam numa primazia da igreja de Roma. Aliás, até hoje os ortodoxos nunca negaram a primazia, só negam, basicamente, a compreensão latina da primazia. E aqui seria um outro debate, um outro problema que não caberia aqui afirmar. Vou tomar meu cafezinho. Vamos lá. Ou seja, os católicos aceitam, os ortodoxos aceitam e os protestantes respeitam, se tiver submetido à Bíblia. Ai, meu Deus do céu. Na verdade, vocês não respeitam nada, até porque vocês anularam 1 milênio de história aí. Esse papo de dizer assim, olha, o concílio tem que estar na Bíblia, no final das contas, vocês já negaram a Eucaristia, vocês já negaram a sucessão apostólica, vocês já negaram o culto às imagens. E quando falam de culto às imagens, não quer dizer adoração, né? Que eles fazem essa confusão maluca. Vocês negaram o culto às imagens. Vocês negaram até mesmo a própria Sagrada Escritura, porque vocês quiseram modificar o cânon bíblico. Vocês já negaram a Trindade. Vocês já negaram praticamente todos os dogmas de fé dos concílios ecumênicos. Baseado no quê? Tirar a Bíblia da história da igreja. E, claro, vocês são os iluminados que devem saber mais do que 2 mil anos de história, mais do que os ortodoxos, mais do que os latinos, não? A respeito do que é história sagrada e a respeito, evidentemente, do que é escritura. Claro, vocês são iluminados. O oráculo da revelação divina, daquilo que é certo e aquilo que é errado segundo a escritura, na verdade, não é aquilo que a igreja entende por escritura, não é aquilo que a igreja entende por dogma de fé. Não, é a dona Mariana Suco del Valle Barros. Essa aí é iluminadíssima, segundo a escritura. Segundo a escritura, eu posso negar a Trindade. Segundo a escritura, eu posso negar a Eucaristia. Segundo a escritura, eu posso negar a própria escritura. Como de fato foi o que aconteceu com os protestantes, né? Vamos lá. Falando disso porque quando você vai para um debate, quando você vê um debate, alguma coisa assim, eles citam os concílios, que são os 7 maiores. Mas nenhum foi feito em Roma. Sim, mas foi feito com a participação de Roma. Isso não quer dizer absolutamente nada, minha filha. Você está falando bobagem. Bobagem sobre bobagem. Né? Tolice sobre tolice. Mas vamos lá. Eu já falei que nenhum concílio foi feito em Roma? E daí? E daí? Só que o concílio foi presidido
e teve Roma como participação essencial, pelo menos nos 6 concílios, tá? Existe um concílio realmente que Roma não participou, mas aquilo foi maracutaia de imperador, né? E mesmo assim, a contragosto, a igreja aceitou, tá? Vamos lá. É claro que Roma participava desses concílios. Ah, agora realmente se mancou, né? Mas veja uma coisa interessante, né, minha filha? A minha igreja de Roma participou dos concílios que remodelaram os dogmas de fé cristãos. Enquanto a tua aceitinha, no máximo, pega tudo prontinho e acabado para fazer merda. Inclusive a Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura também é um produto conciliar. Ainda que a sua declaração ecumênica, pelo menos na Igreja Latina, é só no século XVI. Mas se tem declarações regionais que tiveram aval de Roma, como por exemplo Hipona, Cartago, e Roma deu o aval. Quer dizer, e inclusive isso inspirou o Papa Dámaso a querer traduzir a Vulgata, né? A Bíblia do grego, do hebraico, do aramaico para o latim. Então quer dizer, olha só a importância que a minha igreja tem na configuração desse livro que você segura e que você acha que é autoridade para julgar o que é um concílio ecumênico e o que não é válido segundo o concílio ecumênico. Ora, mas o que vocês fazem é basicamente isso. Vocês anulam o passado da igreja, né? Vamos lá. Até porque o primeiro concílio foi pedido pelo imperador, né? Antes de se juntar com o império, estava tudo bem. Aí depois começou a vir os concílios. Ué, e qual é o problema disso? A senhora acha que realmente o concílio de Nicéia não deveria estabelecer a trindade? A senhora está dizendo que a gente deveria negar a divindade de Nosso Senhor? O fato de um imperador ter solicitado à igreja uma resposta teológica, não implica invalidade aos concílios ecumênicos. Muito pelo contrário. O que acontece é que a igreja ganha uma importância no império, ela se torna influente e o imperador, evidentemente, acaba solicitando os seus serviços no sentido de dogma de fé e moral. Claro que, muitas vezes, há o perigo de certos imperadores interferirem nas questões dogmáticas. Ou então, no caso de Constantino V, querendo apoiar os iconoclastas e assim suavemente. E quem foi que segurou a rédea, além dos concílios ecumênicos? Eu vou dizer para você. Sabe qual foi a igreja que segurou as rédeas aí e deu um pito em todo mundo? Foi a Igreja de Roma. Tá, minha filha? Tá bom? Mas as decisões eram em conjuntos, com a Igreja Universal, não apenas Roma decidia. Mas em compensação, Roma tinha primazia. Se não houvesse a palavra de Roma, o concílio não seria aceito. Tá? Vamos lá. Sabe o que é o mais doido? Antes do primeiro concílio de Nicéia, tô falando de 325 anos depois de Cristo, tá? 3 séculos. A igreja cristã primitiva, ela tomava decisões de forma mais descentralizada, mais orgânica e regional, baseando-se na autoridade apostólica e na liderança local. E qual era o método? A doutrina dos apóstolos, que é as escrituras. Não, bobinha, falando besteira, meu Deus do céu. É verdade que nos primórdios da era cristã, as comunidades locais tinham muita força. Isso é um fato histórico inegável. Os concílios regionais, né, as reuniões dos bispos, de fato, tinham uma certa força. No entanto, isso não quer dizer que eles eram separados entre si. Então, por exemplo, as igrejas apostólicas, elas tinham uma intercomunicação. Elas trocavam informações. Elas tinham uma interconexão. E neste interregno, a Igreja de Roma tinha já, isso eu estou falando do século II, tá, minha filha? A Igreja de Roma tinha um papel de primazia, um papel de sobrevalência, um papel de importância a ponto de ter uma influência subsidiária sobre as demais igrejas. Nós percebemos isso na carta de São Clemente Romano aos Coríntios, isso já no final do século I, ou seja, um bispo de Roma escrevendo uma carta para a igreja de Corinto, tentando pacificar aquele conflito, né? E nós sabemos que a história da igreja de Corinto é uma história extremamente conflituosa, complicadíssima, etc. Irineu de Lyon, no livro Contra as Heresias, ele fala da sucessão apostólica, mas eu vou citar a mais importante e a mais excelsa delas. Qual é a igreja? A igreja de Roma. Então, o fato de haver uma autonomia conciliar, isso não significa que não houvesse igrejas importantes e que a Igreja de Roma já não tivesse a sua importância.
Ela tinha sua importância, ela tinha sua influência, ela tinha o seu prestígio sobre as demais igrejas. E quando havia inúmeros problemas, essas igrejas, mesmo regionais, essas igrejas, mesmo regionais, mesmo locais, procuravam ajuda dela, procuravam auxílio dela, por causa da importância de ela ser a igreja da sucessão de Pedro. E também ela ser uma igreja onde Paulo morreu conjuntamente com Pedro, né? Então, o fato de haver um desenvolvimento em que cada igreja local tinha uma certa autonomia não quer dizer que não havia unidade. Havia uma coisa chamada comúnio cristã. Essa é a terminologia correta dentro dessa época, por assim dizer, da igreja primitiva até o Concílio de Nicéia. Nós temos um intercâmbio entre essas igrejas, nós temos a sucessão episcopal dos bispos, os bispos têm importância no sentido de representar os próprios apóstolos. Nós temos uma tradição oral apostólica, que é comungada em cada igreja e que muitas vezes as igrejas mais importantes são aquelas onde a tradição é mais respeitada. Porque, por exemplo, quando observamos Irineu de Lyon falando que a igreja de Roma é a que guarda melhor a tradição dos apóstolos, é porque havia inúmeras tradições que circulavam na igreja. Mas era preciso definir. Então, por exemplo, havia comunidades pequenas que não eram diretamente ligadas à sucessão apostólica, mas que procuravam orientação justamente daquelas que havia a sucessão apostólica. Eles consultavam aquelas igrejas. E é por isso que a igreja de Roma era consultada. Mesmo que houvesse um processo aparentemente de descentralização e que depois, o que ocorre, por exemplo, com os chamados conselhos regionais? Esses conselhos têm muitas brigas internas. E muitas vezes você tinha facções rivais de bispos que poderiam criar concílios contra outros concílios. Então foi necessário uma tentativa de unificação das igrejas e de entendimento para que houvesse um julgamento de arbitragem maior em relação a esses concílios regionais. É por isso que, por exemplo, nós observamos que em Hipona e Cartago, quando há a reunião dos bispos do norte da África para falar de cânon bíblico, eles procuram quem? Eles procuram o bispo de Roma. Para o quê? Para oficializar aquela decisão, para que haja uma uniformidade e uma unidade e um entendimento no que diz respeito àquilo que estava sendo estabelecido no concílio regional. Isso acontecia, inclusive, nas igrejas que participavam da pentarquia. No caso, a igreja de Constantinopla tinha uma jurisdição própria. A igreja de Antioquia tinha uma jurisdição própria. E você tinha concílios regionais que eram reconhecidos por essa igreja principal. Só que quando havia conflito, até mesmo na igreja principal, as pessoas recorriam a Roma. É isso que acontecia. Não era Constantinopla. Não era a Alexandria. É isso que é impressionante. Quer dizer, Roma detinha uma primazia arbitral, uma primazia de subsidiariedade e, em alguns aspectos, primazia de jurisdição, porque, em último caso, ela decidia. Vamos lá. Liderança de bispos, que são pastores, presbíteros, diáconos. Decisões eram tomadas em comunidade. Eu acho que muitos chamariam a igreja primitiva de 44 mil denominações diferentes. Ai, meu Deus do céu. Sabe qual é o problema da senhora? É que a senhora fica especulando sobre coisas que a senhora não leu. Por que a senhora não lê a história da igreja e para de falar besteira? Seria melhor. Não seriam 44 mil denominações diferentes, porque, por exemplo, nós tivemos concílio de Nicéia, concílio ecumênico, o primeiro concílio ecumênico da história da igreja, em que havia uma crise. Chama-se a crise ariana, em que uma heresia se espalhou por várias partes do orbe cristão. Inclusive, São Jerônimo falava que o mundo dormiu trinitário e acordou ariano. Tal a gravidade da heresia. E essa heresia não seria combatida por concílios regionais. Por quê? Porque os arianos, que também dominavam certas regiões da igreja, poderiam também criar um concílio regional contrapondo a outro concílio regional. Então foi necessário a reunião de um concílio ecumênico que pudesse estabelecer as diretrizes da fé cristã no âmbito da unidade.
e que foi o Concílio de Nicéia, e não só Nicéia, mas outros demais concílios ecumênicos. E é interessante que o desenvolvimento do concílio ecumênico, ele não foi uma coisa imediata, não foi uma coisa automática. Claro, por exemplo, quando houve Nicéia estabelecendo a divindade de Nosso Senhor, houve resistência de igrejas locais com relação ao trinitarismo mesmo. Por quê? Primeiro, por uma questão da prerrogativa regional, que estava causando confusão e estava sendo insuficiente para resolver os problemas da cristandade. Esse é o primeiro ponto. Quer dizer, dentro de uma concepção institucional das localidades, eles não estavam se entendendo entre si. Então era preciso realmente uma prerrogativa de autoridade que buscasse a unidade. O outro aspecto é o aspecto dogmático, da feita que a Trindade era um conceito apostólico e esse conceito estava sendo desvirtuado por algumas igrejas, então logo o seu papo de 33 mil denominações diferentes não se sustenta, porque se você tem um concílio ecumênico que estabelece para toda a igreja um dogma de fé, e que todos têm que obrigatoriamente acreditar naquele dogma de fé sob pena de ser excomungado da igreja, então logo acabou suas 33 mil denominações. Como também acabou essa sua historinha de que na igreja primitiva, como também na igreja dos 3 primeiros séculos, havia só a escritura, que todo mundo seguia a escritura. Não funcionava assim. Até mesmo hoje mesmo, nós estamos em 2026. Em 2026, até hoje, o cânon bíblico nas igrejas da sucessão apostólica, eles não são necessariamente os mesmos cânones. Ou então, por exemplo, os ortodoxos têm acréscimos de livros que não estão nos livros da Bíblia católica romana, como a Bíblia mais prolixa e que tem mais livros é a Bíblia etíope. No século X, no século XI, a Bíblia peshita, que é a Bíblia aramaica, e muitos judeus messiânicos, idiotas, ficam citando esse livro como referência. Na verdade, ela não é referência. Por quê? Porque, por exemplo, havia textos que eram de comum acordo nas igrejas orientais e na igreja latina que não havia, por exemplo, na Bíblia peshita. Apocalipse de João, 1º e 2º Pedro e assim sucessivamente. Então, observem que não havia unidade canônica entre as igrejas. Mas a gente se pergunta cá com nossos botões, se não havia unidade canônica, qual era o fator de unidade dessa igreja? Eram a autoridade episcopal, que se correlacionava entre si e Roma detinha a primazia, e a tradição oral apostólica, em que as pessoas buscavam um certo entendimento sobre aquilo, em que as igrejas mais prestigiadas tinham uma determinada força de estabelecer os seus critérios de fé e, inclusive, como um elemento de orientação às igrejas mais recentes. Então, quer dizer, os critérios de unidade cristã, naquele tempo, eram o quê? A tradição oral, a autoridade magisterial e os concílios ecumênicos, que eram o subproduto dessa autoridade magisterial. E, lamentavelmente, por conta de um distanciamento entre Oriente e Ocidente, não? Seja por questões de distâncias, seja por questões culturais, políticas, o Império Bizantino atrapalhando muito em vários aspectos, houve a ruptura entre o Ocidente e o Oriente. E a Igreja de Roma teve que se refazer institucionalmente por conta disso, né? Como também as próprias igrejas ortodoxas, porque o que nós chamamos de igrejas ortodoxas hoje, dentro de uma dimensão conciliarista, não é mais a igreja do primeiro milênio. E eu poderia dizer também que a igreja de Roma, em muitos aspectos, também não é mais a igreja do primeiro milênio, porque ela teve que se fazer e ela teve que respaldar a autoridade em novos termos institucionais, tá? Só que, em compensação, tudo que a senhora está falando não tem valor histórico algum, com o devido acatamento e respeito. Então, nesse vídeo aqui, ela tentou fazer uma assimilação entre o protestantismo dos 5 últimos séculos com a igreja primitiva e a igreja do primeiro milênio, o que é uma coisa completamente absurda. Completamente absurda, sem pé nem cabeça, mas enfim, a mulher fala muita besteira. Mas olha só que coisa interessante aqui, eu vou até ler o comentário dela. Os concílios não foram feitos para estarem acima da Bíblia, mas para se submeter a ela. Minha filha, deixa eu falar uma coisa. Quando houve Nicéia em 325, não havia nem cano bíblico.
definido. Você está falando uma besteira descomunal. Até porque a igreja nunca pensou em sola escritura. Sola escritura é um conceito do século XVI para cá. Quando a Bíblia já estava prontinha, acabada, compilada, aí fica mais fácil você ser sola escriturístico. Mas no século II, no século III, não havia uma definição formal canônica do texto bíblico. Isso começa só a se introduzir no século IV. Mesmo que nós falemos dos chamados concílios regionais de Hipona e Cartago, como eu acabei de citar aqui, no entanto, ainda assim não é uma definição dogmática, não é uma definição canônica que encerrasse a questão. Tá? Até porque outras igrejas tinham textos que poderiam ser acrescidos. Vamos dar um exemplo clássico disso. A igreja ortodoxa até hoje tem oração de Manassés, tem o Salmo 151, tem terceiro e quarto Macabeus, tem acréscimo de Esther, acho que de Daniel e assim sucessivamente. Ou então, na igreja etíope tem primeiro Clemente. Em outras palavras, no século II, a carta de São Clemente aos Coríntios era considerada inspirada em algumas comunidades cristãs. Aí eu pergunto para você, onde é que está a autoridade última da Bíblia, se nem Bíblia havia definida, minha filha? Vamos lá. Aí aquela fala uma besteira aqui. A autoridade final nunca foi o concílio, mas a palavra de Deus. Não, minha filha, é o concílio ecumênico, sim. A palavra de Deus que você tem é uma definição conciliar. Se é uma definição conciliar, então é a palavra de Deus segundo o concílio ecumênico. Ah, meu Deus, que besteira. Vamos lá. Quando um concílio acerta, ele acerta, porque está alinhado com as escrituras, e não o contrário. Minha filha, deixa eu falar uma coisa. Quem é que define os critérios de acerto e erro das escrituras? É você? São 30 mil seitas protestantes? Quem é que define isso? Quem define é quem interpreta as escrituras. Logo, da feita que vai de cada juízo do intérprete e não existe um critério autoritativo objetivo que possa afirmar e encerrar a questão dentro do protestantismo, então a sua opinião em nada é a mesma coisa, como também a opinião de milhares de pessoas citando a Bíblia. Você acabou de provar como é que é o expediente protestante, ou seja, que pegando uma Bíblia eu posso negar 7 concílios ecumênicos. Pegando a Bíblia, eu posso desconstruir aquilo que foi estabelecido pelo cristianismo durante séculos. Isso é uma coisa completamente absurda. Vamos lá. Ou seja, a Bíblia não se submete aos concílios. Como não se submete aos concílios? Foram os concílios que definiram. Por exemplo, vamos pegar o caso do Concílio de Trento. O Concílio de Trento estabelece dogmaticamente quais são os textos inspirados da Igreja Latina. No século XVII, por influência do protestantismo, e evitando essa influência, algumas igrejas ortodoxas se reuniram em 2 concílios ecumênicos, pelo menos entre eles, no caso das igrejas orientais. Jaci, que foi na Romênia, e em Jerusalém, ambos do século XVII. E eles definiram um cânon bíblico único. Entre eles, pelo menos as igrejas ortodoxas que participaram desses concílios. Tá? Eu pergunto, os concílios aqui definiram a Bíblia. Se os concílios definiram a Bíblia, como é que os concílios vão se sujeitar à Bíblia? É a Bíblia segundo a autoridade da igreja. É a Bíblia segundo aquilo que a igreja estabelece como canônico. É a Bíblia segundo aquilo que a igreja estabelece e testemunha como inspirado. Então, logo, a autoridade é da igreja. E a Bíblia é interpretada segundo o quê? A igreja. Então, a senhora está falando bobagem, como, aliás, o que não é bobagem no que a senhora fala. Quando eu vi quando eu vi essa cidadã falando de pão e suco del Valle, ou então pão e suco de uva, ao invés de vinho, e dizendo que deveria mudar, sabe-se lá por quê? Claro, porque ela é uma puritana, meio fanática doida, aí então ela acha que beber alguma coisa alcoólica é algo que atenta, porque evidentemente pode te levar a embriaguez. É basicamente esse tipo de lógica. É uma lógica meio idiota, diga-se de passagem, porque beber vinho nunca foi um problema bíblico, diga-se de passagem. O problema bíblico é embriagar-se. É isso que a Bíblia condena. Mas tomar um vinhozinho é uma coisa que o mundo mediterrâneo toma, né? Mas aí a gente vê esses esclerosados importando as ideias malucas do norte do hemisfério, em particular dos Estados Unidos e também o norte da Europa. Aí pronto, eles estão agora com raiva do vinho, não é? E só, meus amigos, é isso e até a próxima.